Oi gente, vou conversar agora com a Ingrid Grandini. A Ingrid é estudante de Direito e nos últimos dias está nas páginas dos jornais por outra razão. A Ingrid foi diagnosticada em exames preliminares com sarampo aqui no Rio de Janeiro, da Faculdade de Direito. E depois desse primeiro identificação, outras pessoas apresentaram sintomas também na Faculdade de Direito. Hoje tem 16 casos suspeitos aqui no Rio de Janeiro. A Ingrid vai descrever pra gente um pouco desses sintomas do sarampo, já que é uma doença que há muito não circula aqui no Rio de Janeiro. Muita gente nem sabe quais são os sintomas, a gente associa muito a manchas pelo corpo, mas não é só isso não. Ingrid, fala pra gente como é que foi a sua história, quando você começou a se sentir mal e o que você sentiu? Bom, o primeiro sintoma que eu senti foi a febre. Ela veio acompanhada posteriormente de muita dor no corpo, calafrio, taquicardia. A febre aumentou muito, as dores no corpo aumentaram muito. Eu comecei a ter muita pressão nos meus olhos, muita dor nos olhos. E a última coisa que apareceu em mim foram as manchas. Então foi bem complicado, porque as manchas que é tão característico assim, as pessoas descartam tanta coisa porque não tem uma manchinha. E aí apareceram as manchas e aí tudo se aumentou, então tome muito cuidado com isso. Não associem só as manchas, né? Exatamente, porque foi a última coisa e quando apareceu eu já estava bem debilitada. E foram o quê? Uma semana de febre bastante alta? Foi uma semana de febre muito alta. Teve uma vez que eu medi a febre que ela estava em 38,7, as outras todas acima de 39. Então foi a febre sempre muito alta, muito alta. Agora, a Ingrid procurou atendimento médico desde os primeiros sintomas. Ela teve 3 vezes no hospital particular aqui no Rio de Janeiro, na rede Copador, e as 3 vezes não foi identificada com sarampo, identificaram com suspeita de zika, né, Ingrid? Isso. E exatamente. A Ingrid é de São Paulo, procurou ajuda para os pais, desesperada, estava piorando, ia no hospital, não acontecia nada. E quando chegou em São Paulo, foi identificada no hospital lá, né? Ficou internada por 3 dias? Exatamente. No momento que eu cheguei em São Paulo, o médico já pediu a minha internação, já fui internada. Fiquei internada 3 dias. No segundo dia, logo quando eu entrei, assim, 12 horas depois, nem isso, a médica já levantou suspeita de sarampo, já pediu o exame, já me colocaram em isolamento intenso. Só minha mãe podia entrar no quarto de hospital. E no dia seguinte já falaram assim, é sarampo, foi detectado sarampo. E aí deu alívio, pelo menos eu sabia o que eu tinha. O que tinha, né? Agora, você tem alguma ideia onde você pode ter contraído o sarampo? Porque aqui no Rio de Janeiro o vírus não circulava. Você viajou para a região norte, a gente sabe que tem surto na região norte, estado do Amazonas, Roraima, agora em Porto Alegre, na região sul também, mas no sudeste até então você não tinha casos da doença. Viajou para essas regiões? Tem alguma ideia, Ingrid? Então, eu não viajei para essas regiões, a única coisa que aconteceu de diferente na minha vida foram os jogos jurídicos estaduais, que foi na região de Petrópolis. Eu posso ter tido algum contato com alguma pessoa que não desenvolveu o vírus, mas transmitiu, né? Porque tem muita gente de fora do Rio que estuda nas universidades do Rio, na UFRJ, no meu campus, aqui no centro. Tem muita pessoa que não é do Rio, então eu posso ter tido contato com essas pessoas e eu só desenvolvi o vírus. Ou a outra hipótese é que eu fico muito na ponte aérea Rio-São Paulo, e posso ter tido contato com pessoas dessas regiões também, mesmo sem saber, e elas sem saberem também que estavam com isso. Agora, só pra gente fechar, além de lidar com uma doença super grave, a Ingrid agora está tendo que lidar com outro desafio que pode ser ainda maior, que é a ignorância das pessoas. A Ingrid recebeu alguns comentários agressivos nas redes sociais por conta do que você teve, né, Ingrid? Sim, as pessoas, e não são só de pessoas anônimas, pessoas da faculdade fizeram alguns comentários bem ruins, assim, nesse sentido. Estão chamando a gente de negligentes, irresponsáveis e coisas do tipo. E é difícil, é complicado, é bem complicado. Você esteve no hospital 3 vezes, assim que você começou a sentir os primeiros sintomas e ninguém descobriu, né? Exatamente, eu sempre fui muito preocupada com esse negócio de saúde. Eu não sei se é porque a minha mãe é da área da saúde, a gente sempre foi muito preocupado com isso. Então, geralmente parece uma febrinha, eu já vou pro hospital pra ver o que é. Eu falo até pros meus amigos assim, tá com febre, vai no hospital ver o que é. Não, daqui a pouco eu faço, vai no hospital ver o que é, você não sabe o que é. Então eu sou muito preocupada com isso e me chamar assim de irresponsável é meu pesado. No mínimo ignorância pra gente falar. Lembrando, a Ingrid é de uma geração, provavelmente tomou só uma dose da vacina, gente. Antigamente o protocolo era uma dose da vacina, mudou depois. Hoje em dia as crianças, os bebês tomam 2 doses da vacina. E os especialistas dizem que quem tomou uma dose não está totalmente protegido e indicam ir no posto de saúde fazer o reforço. Fica o alerta para todo mundo.